Shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, amém? Glória a Jesus. Aleluia. Já estou com vontade de falar em línguas. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, amém? Nós vamos ter uma live sobrenatural no dia de hoje. Uma live profética. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Vai aquecendo o teu espírito. Vai aquecendo já tudo por aí. Bora compartilhar essa live? Compartilha essa live. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Glória. Gente, a oração da madrugada eu fui tomada. Não, eu não... Ontem... eu vou contar o sonho. Pode deixar, eu vou contar o sonho pra vocês. Amém? Vou contar o sonho. Vou contar o sonho. Sonhei com a tribulação. Sonhei com muita dificuldade. Meu Deus. Vou contar pra vocês. Amém? Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Eu acho que ontem, queridos... Gente, a madrugada de hoje foi sobrenatural. E eu não ia orar essa madrugada, né, amor? Essa madrugada eu não ia orar. O Júnior tinha combinado com uma líder. A líder trocou. Achou que era pra amanhã, né, amor? Aí eu falei, não, amor, eu oro, não tem problema, né? Eu tô tentando preservar minha voz, né, por esses dias. Porque amanhã tem a Masterclass e tal. Eu falei, não, amor, eu oro. Eu falei assim, só que assim, amor, ora primeiro e eu oro depois. E aí ele ainda começou a orar primeiro e eu entrei depois. E quando eu menos percebi, meu Deus. Então, desde ontem eu tô cheia, né? Cheia. Olha, o meu filho sonhou que Jesus está voltando. Uau. Meu Deus. Gente, eu orei essa madrugada por todos aqueles que não estão conseguindo acordar. Porque tá tendo um ataque muito grande pro povo não conseguir acordar para orar. Mas Deus tá entrando, já quebrando aí toda a muralha. No nome de Jesus, vocês aceitam café? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Um dia sobrenatural, um dia poderoso, um dia profético. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olha, a live de hoje, ela é poderosa, tá? A live de hoje, ela é poderosa. Ela é cheia de unção. Você se prepara. Eu preparei 30 lives cheias de unção pra você, os próximos 30 dias. Gente, eu tenho que ficar à base do café, porque eu acordo 2 horas da manhã e não tô podendo dormir mais. A santidade de Deus vai ser elevada. Show, glória a Deus. É a geração da glória. Nós somos a geração do arrebatamento. E a glória é quando a gente vê um paralítico. Glória a Deus. Bora compartilhar essa live com pelo menos umas 30 pessoas, no nome de Jesus. Eu vou ler, eu vou ler pra você, vou orar, vou ler. Hoje é Provérbios 19, vou contar o sonho e vou ministrar a palavra que eu preparei pra você. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Gente, pra vocês terem noção, eu acordei 1h30 e não consegui dormir mais. E o apóstolo sabe que eu sou manhosa, né, amor? Sou manhosa, despertador toca, eu volto a deitar. Aí vou lá, abraço ele, aí mais 10 minutos, mais 5. Hoje, 1h30, instalei meu espírito em vigília. Já levantei, falei, não. E aí eu já acordei assim, sabe? Meu Deus. Gente, a minha Bíblia, essa é uma Bíblia tão baratinha. A Bíblia de R$40. Na época eu comprei uns 35, R$40, né? Menos 40. Essa aqui, é menos de 40. Essa Bíblia aqui, na época era uns
27 reais. A gente comprava bastante para dar pro pessoal do nosso ministério. Então a gente comprava, e é uma das bíblias que eu mais amo. Ela é a versão NVT. Quer tirar um print? Tira um print. Tira um print aí. Eu tenho Bíblia de estudo, King James. Olha, eu vi. Ou seja, eu tenho tanta Bíblia. Mas eu uso essa aqui, ó. Essa aqui é toda rabiscada, toda... Essa aqui eu falo pra vocês. Essa é da guerra. É a da guerra. Ó, eu marco só o que é importante, quase a Bíblia toda. Oh, meu Deus. Uau. Ó, abre aí. Amém? Em nome de Jesus. Provérbios 19. Vamos orar? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho aqui, Senhor Deus, declarar, Pai, um tempo e uma ruptura sobrenatural, Pai, sobre a vida do teu filho, da tua filha. Eu quero convidar a presença linda do Espírito Santo sobre esse ambiente, porque hoje eu vou falar do Espírito Santo. Então, Pai, no nome e na autoridade de Jesus, eu quero pedir, Senhor Deus, que os teus anjos, ministros de fogo, entrem agora dentro dessa casa. Espírito Santo, invade agora o ambiente com glória, com fogo, com unção e com poder em nome de Jesus. Eu declaro agora que a sua casa vai sendo tomada de glória, vai sendo tomada de fogo. Larda chalmer de gizakotur collector gilbordneva nazakanto. Por copo soledli kir combo vazakalenir gnora vargans. Em nome de Jesus, eu declaro que o ambiente se torna profético. O ambiente começa a emanar a glória e a revelação do poder de Deus em todas as dimensões espirituais, através do nome poderoso de Jesus Cristo. Nós oramos e reivindicamos um tempo avassalador em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sim, gente, ontem a glória foi tanta que minhas línguas mudaram e de vez em quando muda. Né? É normal acontecer isso, principalmente se você tem, né, variedade de línguas. É sobrenatural. Amém? Sobrenatural. Provérbios 19, abre aí comigo, Provérbios capítulo 19, amém? A hora que terminar Provérbios, povo de Deus, nós vamos começar aquela pegada de novo. Um capítulo na live, 6 em casa. Um na live, 6 em casa. Nós precisamos terminar essa Bíblia logo. Acredito que... Ó, aí vai ter isso aqui pra terminar até o final do ano. Mas aí vai dar certo. Aí é a segunda vez que estamos lendo a Bíblia só esse ano. Amém? Glória a Jesus. Amém? Aleluia. Bora lá. Provérbios 19 diz assim: é melhor ser pobre e honesto que ser desonesto e tolo. É melhor ser pobre e honesto que ser desonesto e tolo. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. O insensato arruína a própria vida. E depois se ira contra o Senhor. A riqueza atrai muitos que se dizem amigos, mas a pobreza afasta todos eles. A testemunha falsa não ficará sem castigo. O mentiroso também não escapará. Muitos buscam o favor de quem governa, e todos querem ser amigos daquele que dá presentes. Se até os parentes do pobre o desprezam, quanto mais os seus amigos o evitarão. Ainda que o pobre suplique, eles todos o abandonam. Quem adquire bom senso ama a si mesmo, e quem dá valor ao entendimento prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo, o mentiroso será destruído. Não é certo o tolo viver no luxo e nem o escravo governar sobre os príncipes.
O sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido de um leão, mas o seu favor é como o orvalho sobre a grama. O filho tolo é uma desgraça para o pai. A esposa briguenta é irritante como uma goteira. Os pais deixam casas e riquezas como herança para seus filhos, mas apenas o Senhor pode dar uma esposa prudente. O preguiçoso dorme profundamente, mas sua apatia o leva a passar fome. Quem guarda os mandamentos preserva a vida, e quem os despreza morrerá. Quem ajuda os pobres empresta ao Senhor. Ele o recompensa. Discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. A pessoa que se ira facilmente deve sofrer consequências. Se você a livrar uma vez, terá que fazê-la novamente. Obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da sua vida. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalece. A lealdade torna a pessoa cativante. É melhor ser pobre que desonesto. O temor do Senhor conduz à vida, dá segurança e proteção contra o mal. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-lo à boca. Se você castigar o zombador, o ingênuo aprenderá uma lição. Se corrigir o sábio, ele se tornará ainda mais sábio. Forte, né? O filho que maltrata o pai e manda embora a mãe causa vergonha e desonra pública. Meu filho, se você deixar de ouvir a instrução, dará as costas para o conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça. A boca do perverso devora o mal. O castigo está preparado para os zombadores, assim como um açoite para as costas do tolo. Forte, né? Então, amanhã nós vamos ler o 20, tá? Amanhã, dia 19/10. Amanhã, nossa masterclass de cura interior. Se você deseja fazer, você não é meu aluno da Escola de Libertadores, você deseja fazer, vai ser de 5 a 6 horas de aula, ministração sobre cura da alma, como ministra a cura da alma. Então, se você deseja, tá? Nos stories você encontra o link, na minha bio você encontra o link, entre em contato com o meu suporte. Tem a possibilidade de você fazer somente essa aula de amanhã, tá? Mas se você é meu aluno da escola, você sabe que você não precisa adquirir nada, certo? Mas, queridos, vai ser sobrenatural. Então, se preparem que amanhã vai ser assim, águas profundas mesmo, amém? Vou contar pra vocês o sonho que eu tive, tá? Antes de começar o tema de live, hoje eu vou trazer pra você uma live poderosa sobre o batismo com o Espírito Santo. Então hoje eu vou trazer pra você que nunca foi batizado, você vai ficar atento. E você que já é batizado, você vai ficar atento pra você aprender a ministrar batismo com o Espírito Santo, tá? E pra entender o que de fato impede uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Então você aumenta a sua expectativa que vai ser sobrenatural essa live, como vai ser todas, tá? De agora pra frente, porque eu tratei de pegar somente lives de fogo, lives sobrenaturais para avivar vocês, amém? Glória a Jesus. Bom, eu sonhei essa madrugada, eu acordei 1h30 assustada, tá? Eu sonhei que o Júnior, o apóstolo Júnior chegava para mim, eu chegava para ele e falava, olha, Deus mandou a gente ir atrás de combustível. E ele falou assim, é confirmação, Deus também pediu pra mim ir atrás de combustível. Aí eu e o Júnior saía, só que quando eu e o Júnior saía atrás de combustível, não estava acontecendo nada na cidade, ninguém sabia de nada, a vida estava tendo um curso, tá? Muito natural, a vida estava tendo um curso assim, muito, sabe? Um curso muito natural, tudo muito tranquilo. E aí eu e o Júnior ia, aí eu lembro que eu tava com os galões, sabe esses galões que você leva no posto, às vezes você vai para um acampamento, como que chama, amor? Esses galões extra que você leva lá. Galão de combustível. Galão de combustível, Aí nós abastecia o carro,
e enchia os galões de combustível, tá? Só que no sonho, eu e o Júnior não precisava de mais nada, porque a gente já tinha comida estocada, a gente já tinha lanterna, a gente já tinha tudo, tá? Aí o sonho corta aí. E depois o sonho vai para uma parte onde eu via muitas mulheres grávidas. E Deus falava ali no sonho, essas mulheres vão sofrer muito. Essas vão sofrer demais. E aí Deus falava assim, e nesse tempo, era mais ou menos assim, eu não lembro direito, mas era assim, nesse tempo eu não permiti que minhas servas engravidassem para não passar por esse tipo de coisa. Era algo assim, era como se Deus tivesse poupado o povo dele, as servas dele, para não viver aquilo. Então, acredito que pode ser algo relacionado, alguma enfermidade, alguma coisa, tá? A carne bovina, ela era escassa. Quem tinha carne bovina tinha ouro. E aí eu e o Júnior, de repente, assim, o sonho era como se Deus nos levasse em lugares específicos. Aí esse sonho, nós estávamos dentro de um galpão de uma fazenda e tinha um fazendeiro ali muito rico, muito rico. E esse homem era o único que tinha carne bovina. E havia muitas pessoas ali esperando um pedacinho de carne, porque era uma coisa muito rara, muito rara. Só que aquele homem, ele tinha muita carne, aquela carne era como ouro, né? E eu via eles descarnando, tipo assim, era um boi que estava sendo descarnado, mas tinha muita gente para comer aquele boi. Muita gente para comer aquele boi. Muita gente para comer aquele boi. Então, deixa eu ver outra parte do sonho, deixa eu lembrar. Então, essa parte das mulheres grávidas ficou muito marcado, né? Havia uma escassez mundial, a nível mundial. Havia uma falta de alimento a nível mundial. E era poucos lugares que se encontrava carne bovina, que se encontrava esse tipo de coisa. Outra coisa que eu lembro também era, no sonho eu tinha medo de tentarem saquear minha casa. No sonho eu tinha medo do saqueamento. Eu falava assim, Júnior, aí o Júnior falava que ia trancar. Como que eu posso dizer? O Júnior falava que ia colocar ferros na porta para não ter perigo. Grade na porta, para não ter perigo, porque era muita fome, era muita falta, era muita escassez, era muita. E assim, no sonho, não tinha, assim, quando eu e o Júnior tava chegando em casa, eu falava assim, Júnior, nós precisamos fazer alguma coisa nessas portas, porque, né, são portas de vidro, então com qualquer impacto são abertas. E aí no sonho o Júnior dizia que ele ia colocar as barras de ferro para proteger a nossa casa, tá? E nisso, queridos, no sonho era assim, era como se eu pudesse ver eu acredito que era tipo a pré-tribulação, algo assim, é o discernimento que eu tenho, certo? Eu tenho. A minha mãe esses dias teve um sonho, tá? E assim, a minha mãe teve um sonho que ela falou assim, Larissa, eu nunca tive esse tipo de sonho. Eu vou ver se ela me autoriza a contar o sonho dela, tá? Mas é um sonho muito forte. É um sonho muito forte. Mas no sonho dessa noite era isso. Era um sofrimento. Só que assim, os filhos de Deus, o povo de Deus, tudo estava tranquilo. O povo, queridos, de Deus estava avisando eu e o Júnior, mas estava avisando muitos outros. O povo, era como se assim, o nosso povo já sabia. O nosso povo já estava tudo preparado. Tudo preparado, tava todo mundo preparado, tinha as coisas tocadas, a rádio, tipo assim, tava tudo muito preparado, tava tudo muito certo. Mas tinha um povo que tava sofrendo muito, tá? Então, deixa eu ver se eu lembro mais algum detalhe. A parte das mulheres grávidas ficou muito marcante pra mim, que Deus falava assim, eu poupei as minhas servas, por isso que não tenho permitido que as minhas servas engravidem para esse tempo. Que será muito sofrimento. E Deus falava assim, como se ele estivesse atrás de mim, será muito sofrimento, certo? Agora, assim, são vários detalhes do sonho, mas o que mais ficou, assim, mais gerou impacto foi isso. Foi a escassez de alimento. A escassez de alimento. A escassez de recurso. Muita falta.
como eu disse pra você, carne bovina era ouro, era como... a impressão que eu tinha no sonho é que não tinha mais dinheiro. Porque eu via, presta atenção, eu via alguém colocando dinheiro na mão do Júnior, e o Júnior pegando dinheiro e devolvendo, como se aquilo ali não tivesse valor. Foi algo que eu vi, é como se o dinheiro tivesse perdido totalmente o valor. E o que de fato estava valendo ali era como que fala? Os insumos, né? Que era os produtos estavam valendo. O dinheiro tinha perdido o valor. O dinheiro como não valesse mais nada, tá? Isso aí foi algo muito marcante. Tipo assim, tinha pessoas com bolos de dinheiro, mas não valia, não tinha valor. Era como se fosse... quando o Júnior encontrou com esse homem tava querendo agradecer, ele deu um bolo de dinheiro. Aí o Júnior falou, pega dessa daqui você não tem. Era como se eles trocassem o dinheiro, mas como colecionadores, e não como valor. Não como valor. Era isso que tinha no sonho, sabe? Aí o Júnior falou assim, você não tem dessa daqui. Era como se eles tivessem... Enfim, eu não sei explicar, mas é como se o dinheiro estivesse com outro sentido. Não com mais de comprar e vender. Certo? Então, assim, foi isso que eu sonhei, né, essa noite. Se eu lembrar depois de algum outro detalhe, eu conto pra vocês. Mas, igual eu falo pra você, no cansaço que eu durmo, eu não tenho sonhado. Mas pra mim sonhar igual eu sonhei, meu Deus, né? Meu Deus, foi assim algo, né? Então eu acordei assustada com um sonho, não consegui dormir mais, já abri o grupo lá, conversei com vocês. E assim, eu sei que tudo que tem acontecido, né, aí pode estar corroborando para o aceleramento dessa pré-tribulação, de tudo isso. O que nós vamos fazer? Vamos vigiar. Vamos, se há a possibilidade de você se cuidar, se cuide, de você se guardar, se guarde, né? Cuida, tenha suprimentos. A gente, né, eu falei que eu não ia mais falar sobre isso aqui, mas tem muita coisa que tá por acontecer. Só vigie muito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bom, vamos lá? Já compartilha essa live com o máximo de pessoas que você puder. Eu vou falar hoje sobre o batismo com o Espírito Santo, tá? E eu queria que você abrisse comigo em Atos. Amém? Bom, a gente sabe que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa, certo? É uma promessa que tá lá no livro de Joel, certo? Nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre todos, né? Então, é uma promessa em Joel que se cumpre em Atos, o derramar do Espírito Santo, ok? Então, abre comigo em Atos, capítulo de número 2, fazendo favor. Atos, capítulo de número 2. Abra comigo agora, em nome de Jesus. Atos, capítulo de número 2. Tá? Eu preciso explicar para você algo, para você entender algo sobre o batismo do Espírito Santo. Esse batismo do Espírito Santo é quando o cristão, após confessar Jesus como o seu único e suficiente Salvador, ele vai receber empoderamento. E esse empoderamento é para anunciar o Evangelho de Cristo. Então, se você pudesse definir o batismo com o Espírito Santo, você diria assim: o batismo com o Espírito Santo é quando Deus derrama sobre mim uma porção tão poderosa da sua glória, do seu poder e da sua presença, que eu sou batizado, ou a pessoa é batizada pelo Espírito Santo, e nisso há um empoderamento para anunciar as boas novas, para anunciar o Evangelho de Cristo, certo? E aí a gente vai ver que no Antigo Testamento, esse derramar do Espírito Santo era algo limitado, somente para sacerdotes, para reis, né? Então a gente vê o rei Davi sendo cheio do Espírito Santo, Saul sendo cheio do Espírito Santo e profetizando, quando ele vai ali ao encontro de Samuel. A gente vai ver que
esse encher do Espírito Santo não era para todos, mas era para aqueles que Deus chamava para alguma missão específica, como Sansão, que foi juiz, como Débora e como muitos outros que foram ali protagonistas de um certo tempo dentro de determinada época, né? Os reis, os sacerdotes. Então a gente vai ver que o batismo com o Espírito Santo, antes esse empoderamento, ele era limitado. Ele não era para todos, amém? Pessoal, tá travando? Acho que eu vou trocar de internet, só um pouquinho. Vocês aguentam um minutinho, tá? Vê se voltou. Voltou? Eu troquei de internet, coloquei outra. Qualquer coisa você entra e sai novamente, tá? Certo? Travou, voltou, glória a Jesus. Tá, então vamos lá. Então, antigamente, o batismo com o Espírito Santo, ou seja, não é que a gente não vai classificar como batismo, mas eu acredito que sim, pessoas cheias do poder de Deus, era algo totalmente limitado. E eu entendo algo, eu tive uma revelação do batismo com o Espírito Santo muito avassaladora, que foi o Pentecoste. O Pentecoste, querido, é 50 dias após a morte de Cristo Jesus e a ressurreição de Cristo Jesus. Então Jesus morre e vai ressuscitar. Depois de 50 dias vai acontecer um derramar. Não, você não entendeu. Para que houvesse o derramar, Jesus teve que ir para que o Espírito Santo pudesse descer na sua totalidade. Eu entendo que antes da morte de Cristo Jesus, o Espírito Santo não estava na sua totalidade na terra. Então o Espírito Santo, ele descia sobre um rei, sobre um sacerdote, sobre um profeta, mas teria que haver algo teria que haver um sacrifício extraordinário para que a totalidade do Espírito Santo pudesse descer. E nisso há o quê? Há o maior sacrifício do mundo, que é o sacrifício que Deus fez através de João 3,16. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando Jesus está por ascender aos céus, ele vai falar assim: é necessário que eu vá para que ele venha. Ou seja, não podia ser assim, Jesus aqui e o Espírito Santo vir. Havia um acordo nas cortes celestiais que somente depois do sacrifício de Jesus, por alguns dias, o Espírito Santo desceria na sua totalidade. Então eu quero que você entenda, queridos, para que houvesse o derramar do Espírito Santo, antes precedeu de um sacrifício avassalador, que foi o sacrifício do Cordeiro. Então Jesus vai falar assim: é necessário que eu vá para que ele venha. Só que esse para que ele venha vai demorar 50 dias. 50 dias. Queridos, o número 5 ou 50, ele fala da totalidade ministerial. O número 5 representa os 5 ministérios. Agora são 50 dias em que eles vão esperar para que o Pentecoste aconteça. E o Pentecoste, querido, é uma janela, é um céu aberto, aonde há uma emanação do poder, da glória e da presença de Deus sobre a terra. Só que agora não era só para alguns, era para todos. Então o Espírito do Senhor que estava lá, e Jesus estava falando: olha, eu tenho que ir para ele vir, o Espírito Santo. Agora, quando Jesus morre, ressuscita, passa 50 dias, abre-se uma janela nas dimensões celestiais para que o poder, a glória e a presença de Deus desça. Só que agora esse poder, ele não vai vir só sobre um ou sobre outro. Ele viria para ficar sobre a terra. E todo aquele que desejasse viver a presença de Deus, confessando Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, tomaria posse desse empoderamento que vem por intermédio do Espírito Santo. Então, o Pentecoste é quando a gente olha para Atos, a gente já vai ler. A gente olha para Atos e Pentecoste é céu aberto.
E aí o Espírito Santo vai descer e vai tomar aqueles que estavam o quê? Preparados, esperando. E eu quero que você anota 2 chaves. Estar preparado, estar esperando o Espírito Santo. Não é do acaso. Você precisa desejar. O seu coração precisa arder. Amém? Agora vamos ler aqui em Atos, capítulo de número 2. A vinda do Espírito Santo. No dia de Pentecoste, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval, ou em outras versões como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos que estavam ali esperando, todos que estavam ali reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados exclamavam: como isso é possível? Estes homens são todos galileus, ou seja, eram da Galileia. E no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e regiões da Líbia próximo a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como vertidos ao judaísmo, crentes e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus faz, admirados e perplexos. Perguntaram uns aos outros: o que significa isso? Outros, porém, zombavam, dizendo que eles estavam bêbados. Sempre vai haver aqueles que zombam. E sempre vai haver aqueles que vão desejar o batismo com o Espírito Santo. Amém? Mas eu quero trazer hoje o real significado do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é quando Deus te dá uma capacidade, através de um empoderamento, para você anunciar as boas novas. É quando você sai dessa zona de vergonha, você sai dessa zona de ficar limitado. Então o batismo com o Espírito Santo é quando Deus, presta atenção, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vai falar assim: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Nesse momento, o teu espírito faz o religare. O que é o religare? Você estava ali em off, dentro do teu espírito. Aí você aceitou Jesus, o Espírito Santo, que antes te influenciava do lado, agora ele passa a viver dentro, porque agora aconteceu o religare. Por intermédio, da sua confissão, você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. O Espírito Santo, que antes estava do seu lado, agora ele vem habitar dentro de você. E aí você começa a ter fome espiritual, você começa a querer buscar o Senhor, certo? E começa uma transformação. Só que batismo com o Espírito Santo já não é mais sobre dentro, mas não é mais sobre estar dentro, mas é vir sobre. Então o batismo com o Espírito Santo é quando você mergulha numa piscina de poder, de glória, de unção e da presença de Deus. E você fica tão cheio desse poder que agora você está totalmente empoderado para anunciar as boas novas. Então esse batismo com o Espírito Santo é uma evidência muito clara. Quando você o recebe, você sabe que recebeu uma descarga de poder tão grande e você não consegue mais ser a mesma pessoa. Então presta atenção, quando nós aceitamos Jesus, há o empoderamento do Espírito Santo que vem dentro de nós. Ou seja, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Batismo é quando o poder de Deus vem sobre nós, para se manifestar através de nós. Então, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, todas as vezes ela vai manifestar uma língua espiritual? Pode ser que não, mas na maioria sim.
E a língua é uma evidência concreta que essa pessoa está batizada. Mas pode ser que essa pessoa não recebeu a sua língua espiritual, mas ela foi batizada com o Espírito Santo. Mas o que acontece na vida de uma pessoa que ela é batizada com o Espírito Santo? Essa pessoa, ela nunca mais consegue ser a mesma. E eu vou te dar aqui uma dica. Uma dica não, eu diria uma característica de uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo. Quando ela recebe esse empoderamento de Deus, ela mergulha numa piscina, como eu falo, uma piscina espiritual, né? Uma piscina de glória, de poder, de unção. Então, mesmo que essa pessoa depois queira pecar, ela não consegue mais sentir o sabor que ela sentia antes no pecado. Vou te dar um exemplo. Essa pessoa, ela adulterava. Aí ela foi batizada, ela se arrependeu, aí ela pegou e foi batizada com o Espírito Santo, mas passou um tempo, ela caiu e voltou a adulterar. Só que agora ela não sente o prazer que ela sentia. Ela não se sente mais. O pecado não tem a força mais que tinha antes. Essa pessoa que ela é batizada com o Espírito Santo, ela pode querer voltar e ir pra balada, mas ela tá lá dentro da balada, e aí o Espírito Santo todo o tempo tá lá ruminando, seu lugar não é aqui, vai embora daqui. Queridos, uma vez eu fui pra uma festa, eu já era batizado com o Espírito Santo, mas aí, né, passei algumas coisas na minha vida e voltei pro mundão. E aí eu tô lá dentro de uma balada e de repente eu escuto o Espírito Santo: Larissa, o que você tá fazendo aqui? Larissa, seu lugar é aqui. Aí outra vez eu tô com os crentes. Fui rebelar com os crentes. Fui pro show do David Guetta. Tamo lá no show do David Guetta, esses meus amigos, tudo que é crente da igreja, tá? Tudo lá bebendo uísque. Aí daqui a pouco começou dentro de mim: e se Jesus voltasse agora? Você ia ou você ficava? E começou esse negócio dentro de mim: e se Jesus voltasse agora? Você ia ou você ficava? E se Jesus voltasse agora? E aquele trem foi me atormentando. E aí a menina que tava lá comigo, eu falei então, irmã, eu não falei irmã, né? Mas falou o nome dela. Eu falei: então, irmã, deixa eu falar uma coisa pra você. Olha, eu tô com uns pensamentos aqui. Lari, aproveita, se diverte. Não, eu preciso conversar. E se Jesus voltasse agora? A gente ficava ou ia... O que ia acontecer com a gente? Não, Lari, você não faz um trem desse, Lari. A gente tem que curtir. Eu falava: não, fala pra mim, a gente ia ficar ou a gente ia? Então, querido, o cristão, quando ele recebe o batismo com o Espírito Santo, ele não tem mais paz pra pecar. Porque o Espírito Santo vai ruminar, vai chacoalhar. A não ser que essa pessoa entre numa iniquidade, ela entra numa cegueira. Mas é exatamente dessa forma. Então essa é uma característica muito grande de uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo. Ela não consegue mais interagir com o pecado como antes. Ela não consegue mais viver pecando como antes. Ela pode até pecar, mas ela recebe a exortação imediata. O Espírito Santo rumina nela: ó, você tá errado, você tem que pedir perdão, esse lugar não é aqui. E vai acontecer exatamente isso, certo? Depois do batismo com o Espírito Santo, há uma necessidade de ter um relacionamento com Deus. Há uma urgência, por mais que você não está bem posicionado, mas há uma cobrança diária. Olha, você precisa ler a Bíblia, você precisa jejuar, você precisa buscar. Aí você está lá procrastinando, mas todo dia você acorda e existe uma mensagem dentro de você que você precisa melhorar, que você precisa ler a Bíblia, que você precisa escutar uma pregação, você precisa sair da zona de conforto. Então há uma exortação que começa a acontecer todos os dias através da pessoa do Espírito Santo. E tem mais. Depois que a gente é batizada pelo Espírito Santo, você que era uma pessoa que você não era de evangelizar, de falar, você começa a falar de Jesus. Você começa a pregar pro taxista, por Uber, pra mulher lá da padaria, pra costureira. Você tem necessidade de contar um testemunho ou dizer que você é cristão, você tem necessidade. Você fala assim: eu não vou falar nada, mas quando você vê, você já está profetizando, você já está orando, você já está falando. Existe uma necessidade intrínseca, existe uma urgência dentro de você. Por mais que você não saiba pregar, mas você tem necessidade. E tudo que você faz e fala, Jesus está no meio. Você quer começar a falar de qualquer outra coisa, mas Jesus entra na cena.
Porque o Espírito Santo, ele mora dentro de você. Ele habita dentro de você. E já não é mais sobre você. Já não é mais sobre o mundo. Existe uma mensagem muito maior dentro de você. E o Espírito Santo te condiciona todos os dias a emanar e manifestar a glória de Deus. Porque o Espírito do Deus vivo habita dentro de você. E você não pode ficar com uma mensagem retida dentro do seu coração. Então você está dentro de um táxi. Você está numa viagem, você está num aeroporto, existe uma necessidade de orar, de profetizar, de contar um testemunho, de falar que você é cristão. E isso é uma realidade. Então o Espírito Santo, ele tira de você aquele feeling que você tinha para pecar. Você vai tentar voltar pro pecado, mas não tem mais o mesmo gosto. Porque houve um fogo que te consumiu. Houve um fogo que te consumiu. E eu preciso que você entenda que há um empoderamento agora sobre a sua vida. Há um empoderamento genuíno que vai te fazer anunciar as boas novas. Mas eu quero trazer para você o mais importante. Esse mesmo Espírito Santo que habita dentro de você e de mim. E essa característica, para mim, ela é muito marcante sobre o batismo com o Espírito Santo. É a necessidade de transformação pessoal. É a necessidade de deixar o pecado. Então, quando o Espírito Santo, ele passa, ele vem sobre você, ele habita dentro de você, há uma cobrança para se tornar uma pessoa semelhante a Cristo Jesus. Há uma cobrança diária. Há uma cobrança diária. Há uma cobrança diária. Há uma cobrança, queridos, diária. Há uma cobrança diária para você se tornar uma pessoa melhor. Há uma cobrança diária para você não fazer mais mentirinhas. Às vezes você faz uma mentirinha para agradar alguém, e aí daqui a pouco o Espírito Santo fala, não, faça isso. Essa mentira pequena, ela tem o mesmo valor da mentira grande. Então, queridos, eu quero que você saiba que o Espírito Santo, após o batismo do Espírito Santo, você vai ser confrontado a ter um novo estilo de vida. O Espírito Santo, ele vai vir e ele vai falar para você, isso aqui tá errado, você precisa mudar. E por que o Espírito Santo consegue exercer essa força sobre nós? Porque não foi só o Espírito Santo dentro, foi o Espírito Santo sobre. E quando o Espírito Santo vem sobre, quer dizer que ele não está mais só submetido a um espaço dentro do seu espírito. Ele está todo o seu ser. Ele está sobre todo o seu ser. Então, quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, significa que o Espírito Santo, a partir daquele momento, ele passou a ter domínio sobre nós. Quando nós só aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, dentro de um espaço, e ele vem trabalhar para que nós possamos edificar o nosso espírito, crescer espiritualmente e mortificar a nossa alma e a nossa carne. Só que vai chegar um tempo em que você recebe o batismo com o Espírito Santo, então há um empoderamento sobre você. E depois que você recebe esse empoderamento de Deus, o Espírito Santo, ele vai dominar, ele vai controlar os teus passos. Você vai querer ir para a direita, para a esquerda, mas o Espírito Santo fala assim, não, eu vou te centralizar na vontade de Deus. Você vai querer pecar, o Espírito Santo não deixa. E você vai ficar nessa luta. Então, queridos, o cristão desviado, batizado com o Espírito Santo, ele não consegue ser do mundo. Uma hora ele arruma um povo para andar e daqui a pouco ele está lá andando com esse povo e o Espírito Santo está falando assim, você não é desse povo. O que você está fazendo aqui? Queridos, eu falo isso para você porque diversas vezes, o Espírito Santo me tirava de lugares, me tirava e falava, o que você está fazendo aqui, criatura? E eu quero dizer para você, esses são os sinais do batismo com o Espírito Santo. A língua que você recebe, ela é para sua edificação pessoal. E tem pessoas que recebem essas línguas. Eu preciso que você entenda, a língua que você recebe no batismo não é para ninguém interpretar. É para edificar o seu espírito.
a língua espiritual que você recebe é para ser falada quanto tempo e quantas vezes você quiser. O que eu estou falando aqui, essa variedade, isso aqui é variedade de línguas, é dom. Mas existe, e vocês vão ter uma live comigo sobre isso. E na escola de avivamento, se você não fez sua inscrição na lista de espera, coloca. Vocês vão ter uma aula comigo sobre a diferença da oração em línguas pelo batismo com o Espírito Santo, que é uma edificação pessoal, da variedade de línguas, que é a edificação no plural para a igreja, tem que ter interpretação, e vocês vão ver também o sinal para incrédulos, que é o que acontece aqui em Atos. Eles recebem o batismo com o Espírito Santo e Deus está fazendo um sinal para incrédulo. E esse sinal para incrédulo é uma manifestação do poder de Deus através das línguas idiomáticas, aonde alguém que nunca estudou fala o idioma fluente, as maravilhas de Deus. Quem está falando não entende o que está falando, mas quem está ouvindo está entendendo a complexidade da coisa daquela pessoa que está ali. Não são esses galileus? Falando em grego, falando em romano, falando em isso, falando em línguas asiáticas, as maravilhas de Deus. Por que eles estavam perplexos? Porque eles estavam vendo pessoas falando o idioma deles, da sua região natal. É como se nós estivéssemos aqui num avivamento e de repente, né, a gente estivesse lá no Japão. Você vai no Japão e alguém começa a falar em línguas, só que de repente começa a falar com sotaque lá do Pernambuco, lá da terra que você nasceu, e você sabe que esse japonês não teria como saber o seu idioma e principalmente o sotaque. E aí você fala, isso é uma manifestação do poder de Deus. E Deus começa a fazer ali com você. Então eu quero que você entenda que existe 3 manifestações do falar em línguas. Existe aquele que você recebe através do batismo com o Espírito Santo. E esse daí não é para ninguém interpretar. Esse daí é só para você orar e edificar o teu espírito. Queridos, Paulo vai dizer que nós oramos, mas a nossa mente fica infrutífera. Então é uma oração para o seu espírito, é o seu espírito que está comunicando com Deus. O diabo, ela é selada, o diabo não sabe, o Joãozinho, a Mariazinha que está escutando não sabe. É uma oração codificada. Você está orando genuinamente o que precisa ser orado. Quando nós entramos dentro de variedade de línguas, nós estamos falando de quando Deus quer falar no coletivo com a igreja. Parece profecia, mas não é profecia, tá? Age como profecia, mas não é profecia, porque a variedade de línguas, ela pode se manifestar dentro da palavra de conhecimento, da palavra de sabedoria e da profecia também. Então, a variedade de línguas é quando há uma anunciação do que Deus quer para um lugar ou para um grupo de pessoas ou para determinadas pessoas, seguido de uma interpretação, né, de alguém que consegue entender aquela língua que não existe na terra, certo? Então isso é para edificar o corpo de Cristo. E nós temos esses sinais para incrédulos quando alguém manifesta uma língua idiomática que nunca estudou, começa a falar francês fluente e nunca estudou e começa a falar as maravilhas de Deus. Então, na escola de avivamento, nós vamos ter uma aula impecável, queridos, sobre isso e vocês vão entender de forma avassaladora. Então, vamos lá. Quando você recebe a sua língua através do batismo com o Espírito Santo, não é obrigatório alguém sair interpretando. Então, para de ficar, olha o que eu falei. Essa língua é para sua edificação. É para você. E qual que é a característica da língua que você recebe no batismo com o Espírito Santo e da língua que é pelo dom? Presta atenção. No batismo com o Espírito Santo, é só aquele negócio lá, xúria, é silabático, é 3, 4 sílabas. Eu vou tentar lembrar, eu não consigo lembrar a língua de quando eu fui batizada, mas era uma coisa assim. Lá, Shuri, Anda, Sami, alguma coisa assim, não sei falar direito, mas só saía 3, 4 sílabas, não passava disso e era só isso. Mas eu falava e falava e falava. E aí quando eu busquei numa temporada, buscando intensamente, né, pelo batismo eu estava buscando pela ativação dos dons espirituais, tá? Na escola também nós vamos tratar cada dom vai ser mais ou menos 3 horas. Queridos, pensa, vai ser o quê? Eu falo assim que não vai ser nem escola, vai ser uma faculdade, tá? Que eu tô preparando para vocês, é muito genuíno. Então, quando eu recebi variedade de línguas,
tá? Só pra vocês terem noção da diferença. Então eu falava em línguas, mas eu falava 3, 4 sílabas. Aí eu fui numa igreja e eu já tava buscando a ativação dos dons. Eu lembro que um presbítero no meio da igreja falou, tem uma irmã aqui e tal, no meio, nem dava pra ele me ver direito. Aí a fulana da frente se levantou, não, é uma irmã de trás, tá de preto. Aí era eu. Falou, vem pra frente. A hora que eu vim pra frente, ele botou a mão na minha cabeça e falou assim, receba a variedade de línguas. Quando ele falou, receba a variedade de línguas, o dom de variedade de línguas, não aconteceu nada. Mas eu continuei orando, buscando Deus nos meus devocionais. Quando passou ali 1 semana e meia, 2 semanas, eu tava no quarto orando. E de repente, eu fui tomada em línguas. Mas eram umas línguas que não paravam e elas pareciam francês, árabe. E elas pareciam umas línguas, coisa mais linda. E eu falei assim, eu não vou parar, porque senão eu vou perder isso aqui. Até aí, queridos, eu ainda duvidava que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. Porque o diabo, ele é tão sagaz que muitas vezes o diabo vem falando que nada, é você que inventa essa língua, isso aí não é seu não. Isso aí, o diabo, ele tem esse negócio de pegar e ficar mentindo pra nós, que aquilo ali não é de Deus, que você fica imitando aquilo ali. E até então eu até duvidava, mas eu continuava, eu falei assim, não posso, eu acredito que eu fui batizada assim, porque é tão repetitivo, é tanto as mesmas sílabas, que acabava que eu achava que aquilo ali era de fato uma invenção da minha cabeça, né? Mas eu não falava isso pra ninguém, mas todo mundo acha isso e é muito bom eu falar pra você achar que, pra você já, né? Pra gente vir aqui dentro dessa live aqui, pra você abrir seu coração também. Só que quando começou aquelas línguas, queridos, imagina aquelas línguas específicas que parecia, não tinha repetição, parecia que eu tava lendo em algum lugar. Eu falei, eu não vou parar de orar, porque senão eu vou perder isso aqui. Eu falei, agora eu sou batizado com o Espírito Santo mesmo, porque isso aqui não tem como eu inventar. Isso aqui não tem como ser de mim. E ali, queridos, eu fiquei tão impactada que eu falava assim, isso aqui o diabo não tem como falar que isso aqui é invenção, porque isso aqui eu nem tentando, eu nem ensaiando, isso aqui eu não dou conta de fazer. Eram umas línguas, parecia árabe, parecia aramaico, né? Então eram umas línguas assim, sobrenaturais. E aí eu fiquei ali orando e eu com medo de parar e o negócio sumir. Eu falava, eu não posso parar. Essas línguas eu não posso parar, que eu tenho medo. Fiquei com medo de perder aquilo ali. Aí o que aconteceu? Cansei, né, de ficar orando. Acho que eu fiquei orando umas 4 horas ali seguido, depois que eu recebi. Aí passava um pouquinho, eu ia lá com falei, tá aqui ainda, glória a Deus, tá aqui, não perdi não. Aí passava um pouquinho, e começava a orar. Eram outras, hoje essa língua ela é diferente, né? Então, o que eu falo aqui agora já é dentro da variedade de línguas. Então, é como se fosse um upgrade da língua. Essa língua tanto serve para me edificar, quanto quando Deus quer trazer e anunciar uma mensagem, né? É como se você comprasse um carro 2.0. Então, vamos lá. É como se você comprasse um carro 2.0, grande, que cabe mais pessoas. Porque agora isso é um dom e ele se estende a mais pessoas, certo? E antes você tinha ali, né, um carro mais inferior, mas que servia somente para você. Então, a oração em línguas recebida no batismo com o Espírito Santo é algo voltado só a você. O batismo, a ativação do dom de variedade de línguas é voltado mais a outras pessoas, certo? Mas é uma forma que Deus usa. E o sinal para incrédulos é quando Deus te usa dentro dessa façanha de línguas, né, estranhas ou línguas sobrenaturais, mas para trazer confronto aos incrédulos. É mais ou menos assim, Deus vai falar assim, ei, esse daqui nunca estudou japonês, nunca estudou árabe, mas agora ele vai falar a sua vida toda na sua língua materna para você ver que eu sou Deus. E aí essa pessoa fica impactada e fala, não, isso aqui só pode ser Deus, essa pessoa, tá? Então, queridos, eu preciso que você entenda, para ser batizado com o Espírito Santo, e a gente vai finalizar essa live aqui, você precisa crer. Não tem como você ser batizado se você não crer. Se você tiver dúvida no seu coração desse batismo, não tem como. Não tem como. Você precisa ter certeza. Você precisa ter convicção. Por isso que jejuar ajuda, porque jejuar aumenta o nosso nível de fé. Por isso, queridos, que tirar tudo aquilo que é negativo da nossa vida ajuda, porque você precisa aumentar o seu nível de fé. Mas não tem nenhum requisito que você possa fazer, apenas um: crer de todo o seu coração. E para crer tem que ter uma fé exagerada. Você precisa, queridos, mergulhar, mas mergulhar de verdade, buscando esse batismo. Senhor, eu quero, eu desejo.
Mas o problema de você às vezes se estar ali buscando, você duvidar que esse batismo existe, que ele é real, e o diabo ele vai tentar de tudo para você pensar e achar dessa forma, certo? Ok? Eu acredito que Deus pode te batizar hoje aqui através dessa live. E eu creio que você apenas precisa confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador em primeiro lugar. Porque não tem como você tomar um despojo de um reino sem antes confessar o rei desse reino. Declarar que você, se submete à autoridade desse rei que é o nosso Senhor Jesus. Então eu quero saber se tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se tiver essa pessoa aqui, eu preciso que você fale para você fazer essa oração de confissão. Para depois eu estar orando pelo batismo com o Espírito Santo. Omar lek turg de canto max. Shober de cantaraca ler que tu conomene canta, sabe? Então, queridos, também vou orar para a ativação de variedade de línguas. Amém? Para você que deseja variedade de línguas. Então eu preciso saber agora, em nome de Jesus, tá? Coloca aqui agora, em nome de Jesus. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Nunca aceitou, você precisa dizer agora. Você precisa declarar assim: eu aceito Jesus Cristo na minha vida como o meu único e suficiente Salvador. Repita: eu aceito Senhor Jesus Cristo na minha vida como o meu único e suficiente Salvador. Declaro que no nome de Jesus, o Espírito Santo venha habitar hoje dentro de mim. Fala assim: Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados. Amaro de cantate catorobia, sabe? Fala: eu confesso Cristo, eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador. Amém? Uma vez que você orou e você declarou, eu quero orar e declarar o batismo com o Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? Eu preciso que você fale isso aqui agora. Fala: Espírito Santo, como eu desejo viver essa experiência. Fala: Espírito Santo, eu preciso de viver esse batismo. Eu preciso acessar esse ambiente. Fala assim: Espírito Santo, eu estou cansado do raso e para ir mais profundo, eu sei que eu preciso desse empoderamento do céu. Sei que o sacrifício foi muito alto para que você descesse na terra na sua totalidade. E quero desfrutar desse relacionamento contigo, Espírito Santo. Agora eu quero que você coloque a mão na sua cabeça e declare assim: eu cancelo toda a incredulidade da minha mente. Fala assim: espírito de incredulidade, sai agora da minha vida. Sai agora dos meus pensamentos, sai agora da minha alma. Fala: eu rejeito toda falta de fé, toda incredulidade. Eu rejeito agora em nome de Jesus. Eu rejeito agora em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu quero agora que você feche os seus olhos, descruza braço, descruza perna. Amém? E eu quero que você se entregue. Mas que você se entregue de verdade. Amém? Eu chamo sobre o ambiente espiritual de cada um de vocês os anjos ministros de fogo e uma porção recalcada, sacudida, transbordante e avassaladora do Espírito Santo. Lar por nesartit korkidlebedek por kunto somomorgele kandorekt terkito kombordo kanto somarle garga de cantalak for que lido soberlek anjornene kandor. E o Espírito Santo, a partir de agora, ele já começa a tocar em você. O Espírito Santo, a partir de agora, já começa a tocar em você. E quando eu contar até 3, haverá um derramar do Espírito Santo. E aquele que tiver fé vai entrar dentro dessa piscina de poder, glória e a presença. Lar conto, morde de testor, contor de lector, que chobre de vara marcanta, sabe? Amofa super legado. Amigo Espírito Santo, existem pessoas aqui famintas. E é no nome de Jesus que eu quero pedir, Espírito Santo, que você desça sobre eles num batismo de glória e poderoso.
sabe? Comece a desejar agora de todo o seu coração. Comece a desejar agora esse batismo de todo o seu coração. Fala, Senhor, eu desejo, isso arde, é o que eu mais quero, eu preciso. Nej kanta lovozark vidu kopo ponto na kalarkenjirk por turti te kolomar no bokonto lekan disemor gorder jerk fu por torna nessa larkandort. Eu declaro que um redemoinho da glória de Deus começa a te envolver agora. Um redemoinho de unção começa a descer sobre você agora. E quando eu contar até 3, o anjo do Senhor vai derramar a porção maravilhosa do amigo Espírito Santo. E eu vou ministrar esse batismo sobre você. Então agora, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar que essa unção de glória, essa manifestação de poder, essa manifestação da presença do Espírito Santo, através do nome e da autoridade de Jesus, eu venho aqui declarar sobre a sua vida o batismo com o Espírito Santo. Então agora, na contagem de 3, três. Receba o batismo com o Espírito Santo em nome de Jesus. Receba o batismo com o Espírito Santo em nome de Jesus. Receba o batismo com o Espírito Santo em nome de Jesus. Tornado de fogo agora. Unção, poder e avivamento. Em nome de Jesus. E declaro que para você que já tem o batismo com o Espírito Santo, o anjo do Senhor coloca agora a mão sobre a tua cabeça. E você vai receber na contagem de 3, variedade de línguas. O dom ativado de variedade de línguas. Então agora eu declaro assim: 1, 2, 3, receba o dom de variedade de línguas ativado dentro de você. Receba o empoderamento de Deus agora para manifestar as línguas sobrenaturais. Receba no nome de Jesus variedade de línguas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro que ainda você recebe mais fogo. O Espírito Santo, eu vejo pessoas caídas no chão e o Espírito Santo ainda está trabalhando. Em nome e na autoridade de Jesus, mais dessa porção sobre os teus ossos, agora sobre o teu espírito, agora sobre a tua mente espiritual. Eu declaro agora que o Senhor te visita com carruagens de fogo dentro do teu espírito. O Senhor te visita com carruagens de fogo dentro do teu espírito. O Senhor desce agora com um tornado de unção dentro de você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba mais do fogo, do avivamento, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Jesus, amém. Queridos, eu quero que você aumente as suas expectativas. É normal cantar em línguas, ixi, é muito normal. É normal cantar em línguas, é normal demais, amém? Eu quero que você mergulhe nessa unção avassaladora do nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Lembra que eu contei pra você que eu recebi ativação de variedade de línguas num culto, depois de 1 semana e meia brotou. Então, não significa que agora, porque você não falou numa língua, você não recebeu. Às vezes a gente recebe o poder de Deus e a nossa língua flui depois, amém? E eu quero que você entenda isso, tá? Glória a Jesus. Queridos, se preparem mesmo para a escola de avivamento. Eu tenho uma surpresa muito grande. Eu vou tomar algo para vocês. Existe um bônus nessa escola de avivamento que eu não posso falar ainda.
eu vou transferir uma unção para vocês avassaladora, que já está sendo gerada. Existe algo que vai ser algo nunca feito antes, tá? Nós vamos seguir o mesmo padrão, nós vamos ter aulas aos sábados, mas não vai ser mais masterclass, nós vamos ter uma aula um pouco mais extensa. Então, nós vamos ter seminários apenas, né? Aulas mais complexas, mais extensas, para a gente aproveitar os dias. Então, a gente, né, algumas aulas da Escola de Libertadores foram 4, 5 horas, nessa vão ser aulas aí, né, de mínimo 6 horas, então vocês vão ter aulas aos sábados comigo, vocês vão ter aulas na plataforma, então vai ser algo assim sobrenatural. Eu não posso dar muito spoiler, só que se prepara, porque a cada aula vai ser um manto, só unção, só avivamento, só a Shekinah do Senhor, amém? Glória a Jesus. Nos meus stories tem a lista de espera, anota lá, que provavelmente a partir do dia 15 ou 10 de novembro, a equipe já vai entrar em contato, tá? O lançamento é um pouquinho pra frente, mas como eu fiz da outra vez. Só que agora, queridos, vai ser muito drástico a diferença para quem acessa antes ou para quem só vai esperar o lançamento. Então, se eu fosse você, eu se anotava ali na lista de espera, amém? Glória a Jesus. Um dia abençoado para você. Amanhã nós temos uma live poderosa e sobrenatural, amém? Amo a vida de cada um de vocês. Beijo, 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 beijo.